Nós aqui do canal do YouTube iremos realizar hoje mais um bate-papo. Desta vez com um atleta, ele que percorreu mais de 2.000 quilômetros da capital paulista até a cidade de Paramirim, na Bahia. Primeiramente, queremos parabenizá-lo pelo feito, que é o primeiro a realizar tal desafio. E primeiro gostaríamos de saber de quem você é filho aqui em Paramirim, sua família, a idade sua. Joia. Bill, eu tenho 44 anos, vou completar 45 anos agora, dia 16 de fevereiro, aquariano, e eu sou um neto de Paramirim, né, na verdade, porque eu sou filho de Elza Brasil, Elza de Augusto Brasil e Marinho Teles de Otaviano Teles. E a minha relação com o Paramirim é distante já, desde os 2 anos de idade que eu venho para Paramirim. Na época da minha juventude, até os 20 anos de idade, eu vinha para Paramirim praticamente todo ano ou 2 vezes por ano. Mas seus pais são daqui? Sim, meus pais são daqui, minha mãe é nascida em Canabravinha, meu pai é nascido aqui em Paramirim, meus avós são daqui, Canabravinha, Dom Basílio e Paramirim. Mas desde criança, como você já falou, você passa férias aqui, né? Sim, eu passava, na época que eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, que eu podia optar, eu praticamente, se eu entrasse de férias na sexta-feira, sábado eu já estava arrumando para Paramirim e voltava só um dia antes de começar minhas aulas. Era uma coisa assim, uma relação de amor mesmo. Eu ficava aqui 2 meses, voltava até loiro, de tanto que queimava o cabelo no sol. É quase um filho de Paramirim. Exato. Só não é porque não nasceu, né? Exatamente. E aí, você começou no esporte quando? Eu, na verdade, eu comecei no esporte com 13 anos, eu fui atleta de voleibol, joguei em alguns clubes de São Paulo, Tietê, Corinthians, Eletropaulo, e depois do voleibol eu fui um atleta amador de futebol, né, de futebol até uns 20 e poucos anos, joguei bastante futebol, e eu parei de praticar esportes, tive 3 cirurgias nos joelhos, e parei de praticar esporte e descobri o ciclismo há 2 anos, né? Então essa viagem para cá foi uma comemoração do meu aniversário de redescoberta do esporte, né? Quando eu voltei para o esporte e descobri o ciclismo e vi que era um esporte que eu podia praticar sem ter muito problema de horário, de disciplina de horário, e também que meu joelho não doía, né? Porque hoje até uma caminhada, uma corrida, qualquer coisa que eu fizer que tenha algum tipo de impacto, o meu joelho dói bastante. Quando você começou no ciclismo, você imaginaria fazer um desafio desse? 2.000 quilômetros? Não, na verdade ninguém começa num esporte como o ciclismo imaginando nada disso, né? Você faz um pedal aí de 30 quilômetros, você já fica super feliz. Só que é um esporte que você evolui rapidamente. Se você tiver um pouco de foco, tiver um pouco de vontade, você evolui muito rápido, né? O ciclismo ele proporciona para você, em termos de 6 meses, você já está fazendo pedais de 100 km, 200 km. Então eu evolui muito, vi que eu podia fazer pedais longos, podia fazer ficar um dia inteiro pedalando. Então eu não imaginava que eu pudesse fazer isso, mas fui evoluindo, vi que dava para fazer, que era possível e topei o desafio, né, quando meus primos me desafiaram ano passado. Esse sonho surgiu como? Através dos seus primos? Exatamente. Eu tive aqui em Paramirim ano passado, trouxe uma mountain bike no carro, eu vim de carro, eu sempre viajei muito de carro, gosto de parar nos lugares, conhecer os lugares. E eu trouxe uma mountain bike, a gente fez alguns pedais aqui com o pessoal aqui do Ciclistas de Paramirim, né? Aqui tem bastante gente pedalando, e a gente fez uns pedais por aqui, e os meus primos comentaram que o fato da gente fazer pedais aqui, de topar desafios aqui, de ir para Morro do Fogo, Rio de Contas e tal, isso incentivava as pessoas
E eu falei para eles, então a gente pode fazer algo maior, né? Eu posso vir de São Paulo para cá e a gente procurar incentivar mais gente a entrar no esporte. E deu certo, né? Eles acharam que eu não ia fazer, mas quando chegou na reta final, faltando uns 3 meses, que eles viram que realmente eu comecei a fazer alguns treinos focados em longa distância, eles começaram a acreditar e me apoiaram a todo momento. Esses treinos seus, demorou quanto tempo? Eu fiz uma cicloviagem para Santiago de Compostela, que é uma rota de peregrinação muito famosa no mundo, na verdade a terceira maior do mundo, né? Que você geralmente faz a pé, mas você pode fazer de bicicleta ou de cavalo. E em setembro eu fiz essa rota, fiz na verdade duas rotas do caminho, a rota francesa, saindo da cidade francesa de Saint-Jean-Pied-de-Port, e depois eu fiz a costa, né, do Espanha e Portugal ao contrário, né? Então saindo de Santiago de Compostela e indo sentido Lisboa. Então nesse pedal foram 1.400 quilômetros com uma altimetria bem forte. Eu fiz uma parte de mountain bike, uma parte de road bike. E depois que eu fiz esse desafio, eu falei, bom, para Paramirim agora vai ser um pouco mais difícil, mas é possível fazer, então me animei e estou por aqui. E aí, conte um pouco para a gente como foi a sua vinda de São Paulo a Paramirim. Saiu quando? Eu saí de São Paulo no dia 6, eu tive um trabalho no dia 5, então eu precisava entregar esse trabalho e saí no dia 6 à noite com um amigo meu, às 9 horas da noite. Tive um amigo que me acompanhou, o Cadu, me acompanhou até o Rio de Janeiro. Então a gente fez o primeiro dia, nós saímos às 9 da noite e pedalamos até umas 10 da manhã, saímos de São Paulo e fomos até Ubatuba. E nesse primeiro dia a gente já foi presenteado com um nascer do sol maravilhoso na Serra do Tamoios, né? E foi muito bacana. Conte para a gente como é que foi essa vinda. Se você teve apoio assim, algum carro de apoio? Nós não tivemos apoio, porque na verdade a gente fez um pedal que se chama bikepacking, é um pedal onde você leva tudo, é um pedal autossustentável, você leva tudo que você precisa na bicicleta, então você separa ali o mínimo possível, porque todo o peso vai com você durante a viagem toda, então só o necessário mesmo, e coloquei tudo na bicicleta, a bicicleta estava cheia de bolsas, né? Tem bolsa de canote, bolsa de guidão, bolsa de quadro. Eu só não trouxe mochila nas costas, porque como eu vim com uma road bike, eu não queria ter nenhum peso nas costas. Então, tudo que eu precisava estava preso na bicicleta. E a parte assim, de alimentação, tomar água, você comprava na estrada ou? Sim, a parte de alimentação é uma parte muito importante, principalmente a hidratação, né? Porque embora eu tenha pedalado o primeiro dia à noite, a maioria dos dias nós saímos às 5, 6 da manhã e pedalávamos até às 7 horas. Isso no trecho até o Rio de Janeiro, até Niterói, enquanto eu tinha o Cadu comigo, né? A gente não vinha exatamente junto, cada um ia no seu ritmo, que isso é muito importante na viagem, você colocar o seu ritmo que você está acostumado. E alimentação, o que eu fazia? Muita água, em torno de 10 litros de água por dia eu tomava, né? Muita água. E alimentação mais focada em proteína mesmo, gordura, né? Mais ou menos a minha dieta, é o que eu como normalmente. E claro, fui chegando aqui na Bahia, a gente começa a comer as coisas daqui, aí já perde um pouco essa preocupação de alimentação. Mas o mais importante mesmo, pedal de longa distância, é você vir bem hidratado, né? Você pega muito sol, muita serra, então assim que a água vai começando a acabar, você já para e reabastece a água. Essa é a parte mais importante. E a parte assim, do descanso, dormir? Descanso, eu procurava dormir em torno de pelo menos 6 horas por dia, né? Então como era um pedal, não era um pedal competitivo, era um pedal de lazer, eu sempre tentava conhecer um pouco dos lugares por onde eu estava passando. Então eu separava um tempo para pedalar, que era em torno de 10 horas por dia, um tempo para conhecer a cidade, conhecer pessoas, que é o mais sensacional da cicloviagem é essa, as experiências que você troca, as pessoas que você conhece, e eu separava mais ou menos 6 horas para dormir. E em algum momento você pensou em desistir?
Não, em nenhum momento eu pensei em desistir. Teve alguns momentos que eu pensei em empurrar a bicicleta, né? Quando você pega uma serra muito bruta que ela começa a não acabar, chega uma hora que dá vontade de falar, acho que eu vou descer um pouquinho e empurrar, mas graças a Deus eu consegui fazer o percurso todo sem empurrar a bicicleta nenhuma vez. E nesse percurso aí, você não encontrou ninguém que lhe acompanhava assim, não? Sim, encontrei. Encontrei a Rosinha e o Éder, por exemplo, que me acompanharam por 50 quilômetros. Encontrei ciclistas em Itaubim, encontrei Fabiano, que de Cândido Sales, me acompanhou mais uns 50 quilômetros. Então o ciclismo é muito bacana porque os ciclistas eles são unidos, né? Você tem um aplicativo que se chama Strava, que você consegue ver por onde você vai passar, quem anda por ali, quem andou por ali recentemente. Você consegue seguir essas pessoas conseguem ver que você está seguindo e conseguem te acompanhar também, você consegue falar com elas. É como se fosse uma rede social, só que uma rede social voltada para o ciclismo e para a corrida, né? Então, na verdade, o ciclista ele nunca está assim sozinho, né? Você, em todo lugar do Brasil que a gente vai, você tem outros ciclistas que você consegue se comunicar. A gente não conseguiu, como eu viajei muito na semana, a gente não conseguiu fazer organizar várias pessoas, mas eu fiz trechos, né, aqui chegando para cá mesmo, em Vitória da Conquista, eu pedalei com os ciclistas de Vitória da Conquista, tem um casal de primos que pedalam lá, de Livramento para cá, Rio de Contas, né? Então, assim, não é uma viagem solitária, você consegue ir cruzando com pessoas no caminho, às vezes dá para pedalar junto, às vezes não dá, mas não é uma viagem assim totalmente solitária. E as paisagens que você encontrou pelo... A paisagem vem depois da troca de experiência com outras pessoas, aí vem as paisagens, né? O viajar de bicicleta tem aquela vantagem que você não está em muita velocidade e você consegue observar melhor, né? Toda a geografia do lugar, o desenho das montanhas. Aqui é uma região muito bonita e eu fiz o caminho mais longo, na verdade. Eu saí de São Paulo, fiz o litoral de São Paulo pela 101, fui Rio de Janeiro, né? Até Niterói, subi a Serra de Teresópolis, onde tem o Dedo de Deus, e de Teresópolis eu desci para Além Paraíba e peguei a BR-116, que é a Rio Bahia. Então na verdade, eu escolhi a rota que era mais bonita em termos de paisagem, não importando se ela tinha muita altimetria, se ela era mais longa, porque o importante do bikepacking é você curtir a viagem, você conhecer lugares legais, conhecer pessoas bacanas. Aqui em Paramirim, quando saiu a notícia que uma pessoa ia realizar esse percurso de 2.000 quilômetros, muitos o consideraram um louco. Você se considera um louco? Não, de jeito nenhum. É porque a bicicleta, ela é como eu falei, você começa a pedalar, você evolui, você vê que é possível, né? Eu acho muito mais louco vir de São Paulo aqui de Fusca, por exemplo, que eu já vi algumas vezes, né? Já vim de caminhão, já vim de Belina 1, já vim de todo tipo de transporte. Então, a bicicleta ela te leva em qualquer lugar, do mesmo jeito que o carro te leva. E a bicicleta tem a vantagem que você vai no seu ritmo, você vai vendo paisagem, você vai conhecendo pessoas. Eu acho que não tem nada de loucura. Na verdade, é uma prática esportiva. Eu conheço pessoas, ciclistas que pedalam, conseguem pedalar 500 km no dia, 600 km num dia só. Então, não achei que fosse loucura, não. Eu achei que fosse duro. Ia ser duro, como foi, né? Você fica dolorido. Tem a parte dolorosa da viagem, mas a parte boa da viagem, a parte das paisagens, das pessoas, ela supera qualquer dificuldade. O que você tem a dizer sobre o ciclismo hoje no Brasil? Vem crescendo? O ciclismo no Brasil ele é pouco desenvolvido, na verdade, se nós compararmos o ciclismo competitivo, mas nós temos atletas de ponta no Brasil, né? Nós temos Henrique Avancini no mountain bike, que está entre os 5 melhores do mundo. Nós temos o Mexerica, o Marcelo Soares, que é meu xará e que me deu muitas dicas, e o ano passado ficou em 3º lugar na prova mundial mais difícil de longa distância, que é o Red Bull Siberia Extreme. Vocês podem conferir lá, inclusive é bacana vocês seguirem, vocês apoiarem esses atletas, né?
E nós temos agora um crescimento importante no Brasil. O ciclismo de estrada no Brasil, ele não é um esporte ainda competitivo em nível mundial. Mas a gente, de 5 anos para cá, nós tivemos um crescimento absurdo no ciclismo, né? Hoje, para vocês terem ideia, em São Paulo, que é onde eu moro, nós temos mais viagens de bicicleta do que viagens de táxi, né? O que é uma viagem? Quando você se desloca do ponto A ao ponto B. Então, as viagens que nós temos de bicicleta, nem que sejam viagens de 3, 4, 5 quilômetros, elas são maiores hoje do que as viagens de táxi. Então, você repara que tem muita gente pedalando. Em todos os lugares que eu passei, em todas as cidades que eu passei, tinham ciclistas, porque eu vi pelo Strava. Então o esporte está crescendo. Eu arrisco até dizer que está crescendo em torno de uns 15% ao ano. Talvez, se a gente tiver apoio do governo, né, das pessoas aí que gerem todo o planejamento esportivo do nosso país, eu acho que daqui uns 5 anos a gente vai ter um ciclismo de ponta no mundo, se tudo correr bem. E o ciclismo aqui em Paramirim, você que chegou aí, já desenvolveu bastante, né? Nos 3 últimos anos. Sim, o ciclismo aqui eu venho acompanhando, né? Tem um grupo grande aqui, dos amigos aqui de Paramirim, mas eu já vi que até nas cidades vizinhas menores também tem grupos de ciclismo. Ontem a gente fez um pedal até Botuporã e encontramos ciclistas treinando no meio do percurso, com planilha, com tudo. Então o pessoal está levando a sério, né? Aqui Paramirim tem um atleta bacana, que se chama Hugo Azevedo, que já teve resultados importantes aí em provas aqui na região. Livramento, nós temos 2 campeões baianos de ciclismo, né? Então, assim, eu acho que a região tem tudo. O que precisa é estímulo. A prefeitura, o governo precisa fazer provas aqui, ou mesmo os particulares, né? Porque o que incentiva o ciclismo? As crianças, elas precisam ver os ciclistas competindo, o pessoal na rua. Claro, no interior, a bicicleta já é um produto de transporte urbano, né? Você já vê gente, eu peguei na estrada aqui, gente transportando todo quanto é tipo de coisa, mandioca, milho. Então existe o ciclismo urbano. Agora, o ciclismo esportivo, ele precisa de um incentivo, ele precisa de provas, ele precisa de passeio ciclístico, precisa que os atletas sejam conhecidos, né? Então precisa de um apoio, além da prática, precisa de um apoio da prefeitura e do governo. E aí, você tem outro desafio para fazer mais agora? Olha, agora na verdade eu estou aqui curtindo Paramirim, né, que é uma delícia. Não pensei ainda qual vai ser o próximo pedal. Eu tenho algumas rotas aí na minha cabeça. Existe uma rota de mountain bike em São Paulo, o Caminho da Fé, que é bem bacana, né? São 5 dias mais ou menos de pedal, que eu ainda não fiz e quero fazer. Agora eu vou discutir com meus amigos lá o que a gente pode fazer. O grande problema da cicloviagem é o tempo, né? Você precisa ter ali 15 dias, 12 dias para você ficar fora, para você poder fazer uma cicloviagem mesmo, assim, com uma distância considerável. Eu acho que essa é talvez a maior dificuldade das pessoas. E a recepção sua aqui, quando você chegou no dia 20, foi dia 20, né? Foi boa ou... Foi dia 20, acho que sim. Dia 20 é 14 dias, né? Foi boa ou ficou além? Não, a recepção... na verdade, desde quando eu venho para Paramirim, minha recepção sempre foi maravilhosa. Por isso mesmo eu escolhi Paramirim para fazer esse desafio. Agora, a recepção foi maravilhosa porque além da minha família, de amigos, primos, ainda teve um apoio da prefeitura local. Então o pessoal realmente comprou a ideia do incentivo ao esporte, do incentivo ao ciclismo de estrada, o ciclismo de longa distância. Então foi muito bacana, teve banda no Rio, teve churrasco, teve tudo. Então assim, eu realmente não esperava nada disso, para mim foi gratificante demais. E eu acho que o mais importante não é ter sido feito uma recepção, e sim ter divulgado o esporte, né? Então hoje as pessoas sabem que é possível fazer, é possível pedalar. Quem não sabe pedalar, eu expliquei que é muito fácil pedalar. Então, na verdade, depende só da força de vontade das pessoas. Se as pessoas se unirem, eu acho que em pouco tempo aí a gente vai ter direto gente pedalando daqui para Vitória da Conquista, voltando, indo para outros lugares aí, pelas trilhas, né? Existem trilhas aqui maravilhosas para você ir aqui por dentro, para Rio de Contas, né? Então eu acho que é só uma questão de estímulo, de falar para o pessoal, vamos fazer isso, vamos tirar um sábado para pedalar, vamos tirar um domingo para pedalar o dia inteiro, né?
foi tudo muito maravilhoso, está sendo muito maravilhoso. Para finalizar com o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem já é ciclista e para quem não é, aderir ao esporte. Claro, para quem já é ciclista, a mensagem é bem simples. Vamos convidar o pessoal para pedalar, vamos se unir, né? Vamos esquecer qualquer coisa em relação à política. A gente hoje vive num país bastante polarizado, né? A gente tem uma intolerância política no país todo. Então vamos esquecer tudo isso, vamos trabalhar em prol do esporte. As pessoas que já pedalam, elas têm um papel importante em quem está começando a pedalar, porque você pode, na verdade, ensinar as pessoas a superarem todas as dificuldades iniciais, né? O grande problema do ciclismo são os primeiros 2, 3 meses, né? Que é quando a pessoa vai sentir mais dor, ela ainda não sabe ajustar a bicicleta, mas depois que ela passar por esse período, aí tudo fica bom. Eu acho que vale mais a pena comprar uma bicicleta do que uma moto, por exemplo, do que uma arma. E você que não pedala ainda, o ciclismo ele tem uma indicação muito grande. Por quê? O ciclismo você não tem impacto, então ele vai te lesionar menos do que um futebol, do que uma corrida, né? Não que você não possa correr também, não possa jogar sua bolinha, mas o ciclismo ele é um esporte sem impacto. É um esporte que você tem que tomar cuidado com o trânsito. Aqui a gente tem uma região sem acostamento, então precisa haver também uma educação dos motoristas, dos caminhoneiros, né, o pessoal local. Agora, isso é aquela coisa, quanto mais gente pedalando, mais motorista vai entender que tem ciclista e o pessoal vai começar a tomar mais cuidado. Então você que não pedala ainda, você não precisa investir numa bicicleta cara. As pessoas têm uma ilusão, às vezes vê um ciclista como eu, que já estou há 2 anos no pedal, ou outras pessoas que já estão há 5 anos no pedal com bicicletas um pouco mais desenvolvidas, mais avançadas. Aí você fica pensando, mas eu não tenho uma bicicleta dessa. Você não precisa de uma bicicleta muito desenvolvida, você precisa começar a pedalar. Depois que você começou, aí você vai entendendo qual é a modalidade que você se encaixa. E aí você pode ir trabalhando. Hoje a gente compra uma bicicleta em 15 vezes, então não é nada absurdo. Aqui eu tenho visto, aqui na região mesmo, quase todo mundo tem moto aqui. Então uma moto é mais cara que uma bicicleta. Então você consegue ter uma bicicleta, só você querer. E você tem a vantagem que é um esporte sem contraindicação, é um esporte que vai melhorar muito o seu cardiovascular, né? Vai te dar força nas pernas, as meninas aí que quiserem ter uma perna mais torneada, o ciclismo vai ajudar muito. E você não precisa investir muito, é só você ter um pouco de vontade. Com R$1.000, R$1.500, você consegue comprar uma bicicleta bacana, que você já consegue fazer bastante coisa. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que talvez a gente passou despercebido? Pessoal, eu acho que é isso. Eu queria deixar uma mensagem de combate ao sedentarismo. Nós vivemos num país entre os mais sedentários do mundo. Então, independente de ser bicicleta, de ser corrida, de ser caminhada, escalada, natação, né? O que vocês se identificarem, o importante é praticar esporte, tá? O esporte pode trazer pra gente muitos anos a mais de vida e uma qualidade de vida muito grande na velhice, né? Na hora que a gente chegar ali nos nossos 60, 70 anos, se você praticou esporte 30, 40 anos, você pode ter certeza que você vai envelhecer muito mais saudável e muito mais feliz. Agradeço de coração todo o apoio da cidade, estou à disposição, minhas mídias sociais são muito diretas, eu respondo para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, como fazer uma cicloviagem, que bicicleta usar, quanto que vai gastar, alimentação, eu tive apoio, né, nesses 2 anos de pessoas ligadas ao esporte, nutricionistas. Então embora eu não seja um profissional dessa área, minha formação é direito, mas eu consigo dar algumas dicas para vocês e posso ajudar no que for possível. Estou à disposição. Um grande abraço para vocês e bora pedalar. Esse foi o nosso bate-papo com Marcelo Brasil, ciclista e esportista. Muito obrigado.